baixa da maré, sentado junto ao clarear, pedi que o mar levasse uma pergunta para Deus. Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Sofrer, chorar, ter fome, ver queridos sofrer, ver adormecer. E de repente amanheceu, o sol deu vida a tudo e trouxe paz no coração. Senti a brisa mansa, o Santo Espírito me encheu, e a voz do mar me trouxe uma resposta do meu Deus. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, sentir a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Então chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto e ter que usar a voz do mar. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Ser Deus é ser um pai que foi traído por seus filhos e dar a salvação a quem deseja se perder. Eu sei o que é ser homem, o que é ser anjo e ser Deus, mas de todas estas coisas a mais difícil é ser Deus. Amém. Bom sábado, igreja. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez em Senador Guiomar, em Quinari. Eu não sei qual que vocês preferem, eu acho que eu nunca perguntei, né? Tanto faz, né? Bom é estar aqui, né? Aí tá tudo certo. Bem, estou feliz para a gente poder mais uma vez adorar a Deus juntos. Estive participando aqui com a minha unidade ali na Escola Sabatina, foi uma alegria estar com eles. Eles me deram um privilégio para a gente poder comentar essa manhã aí o estudo que nós tivemos, e agora nesse segundo momento poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, em um motivo tão especial, né, que além de adorar o Senhor, hoje nós temos duas pessoas que estarão selando a vida com Deus.
Essa semana eu estive conversando com um colega, ele pastoreava aqui no Acre, e aí ele foi para uma outra região, bem difícil das pessoas tomarem a decisão. Aí ele falou comigo assim, falou: pastor Abraão, cada batismo que você fizer, celebre muito, porque o batismo não é natural. As pessoas não querem fazer compromisso com Deus, mas o batismo ele é algo espiritual, por isso realmente nós estamos em festas e feliz pela decisão que vocês tomaram. Que Deus abençoe muito vocês, tá? Sejam felizes ao lado de Jesus. Amigos, como mensagem, hoje eu quis trazer para vocês uma reflexão, se tiver como, pode postar para mim aí no PowerPoint. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. É um texto que eu carrego no meu coração, é um texto que tem a ver com essa mensagem musical que foi cantada aqui, né? As palavras finais dela, eu me lembro, não é fácil ser humano, mas é muito mais difícil você ser Deus, nesse contexto. Às vezes a gente reclama para Deus, fala das nossas lutas, das nossas dores, mas eu vejo a Deus como uma figura paterna que sempre deseja o nosso bem e o nosso melhor. Só que, infelizmente, a gente não sabe tomar as melhores decisões da nossa vida, e muito sofrimento que nós temos é em virtude de não tomarmos e não fazermos escolhas corretas. É como um pai que ama o filho, fala: filho, não vá por aqui, filho, não faça isso, e o filho teimoso insiste em fazer, quebra a cara, sofre o filho e sofre o pai também. Então eu vejo que realmente a figura de Deus, ela não é fácil nesses dias, tá? Se você encontrou, abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Esse é um conselho dado de um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, tá? Eclesiastes 12, verso 1. Muito bem. Vamos ler então? Se você achou, depois vocês vão poder ter no telão. Quem achou, diga amém. Por isso, olha o recado, pastor. Por isso você tem que confiar na sua Bíblia, tá? Não confia em tecnologia, tá bom? Porque, pastor, mas minha Bíblia está no celular. Pode acabar a bateria, né? Perdeu o sinal. Então tem a sua Bíblia. Quantos tem a Bíblia hoje aqui? Levanta para mim ver aqui. Quantos tem? Olha, tá bonito, mas poderia estar melhor, tá bom? Então a primeira dica do pastor: pegue a sua Bíblia, tá? Eclesiastes 12, verso 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Amigos, eu ouvi um ditado quando eu era pequeno que dizia assim: quem ouve conselho, não ouve coitado. Já ouviram esse ditado? Então, se você escutar os conselhos, os bons conselhos, dificilmente você vai quebrar a cara. Então, quem ouve conselho, não ouve coitado. Quem ouve coitado, tadinho dele, tadinho dela, normalmente é porque não ouviu os bons conselhos. O texto que nós estamos lendo agora, Salomão, ele dá um conselho para você, para mim. Ele diz assim, preste atenção: lembra do teu Criador, lembra de Deus, enquanto você ainda é jovem. Tem algumas versões que diz no dia das tuas mocidades, ou enquanto você ainda é jovem. Por quê? Porque, lembra que eu disse para vocês aqui, né? Deus é um pai amoroso, e nós somos os filhos, e a melhor coisa que Deus quer de nós seres humanos é que a gente faça boas escolhas e seja feliz. Deus, ele quer que nós sejamos felizes. Na lição da escola sabatina, nós estávamos ali comentando algo interessante, né? Que imagina quando Deus terminou de fazer Adão, aí Deus deu para Adão, né? Mostrou aquele mundo bonito, lindo, maravilhoso. Aí Deus deu para Adão um mamão, e Adão comeu aquele mamão e ficou: nossa Senhor, que negócio gostoso esse negócio de mamão. Aí deu manga, aí deu jabuticaba, aí deu melancia. E Adão ficava surpreso como é que Deus tinha feito coisas tão boas, feliz da vida. Ainda
por último, Deus vai lá e fala assim: Adão, mas eu tenho uma surpresa maravilhosa para você. Aí ele faz ele dormir e depois pega uma costela e faz quem? A mulher. Quando Adão acorda, ele fica assim, ó, babando. Aí ele diz: ai, osso do meu osso, carne da minha carne, Senhor, que coisa boa. Chamar-se-á varoa, porque do varão fora tirado. Ou seja, o que Deus quer do ser humano é ver ele o quê? Feliz. Aí, comentando na lição, e também serve de lição para nós, logo no capítulo 3, aí vem uma serpente, uma cobra lá, e atrás dessa serpente, vocês sabem quem é, né? Aí diz para a mulher assim: ai, Deus não deixou vocês comer nada não do jardim? Aí ela fala assim: não, a gente pode comer de todas as árvores do jardim, só que tem uma aqui no meio que ele falou assim: não come nem toca. Deus não tinha falado tocar, porque Deus sabe que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí vem o danado do diabo e fala assim: pois é, né? Na verdade, é porque ele sabe que no dia em que você comer, vão abrir os seus olhos e vocês vão se tornar conhecedores do bem e do, como se fosse alguma coisa boa. Quem aqui já experimentou o mal na vida? O que é o mal? O mal são as tragédias. O mal é a briga em casa, isso é mal. O mal é o desrespeito dos filhos, o mal é uma doença, o mal é a perca de alguém querido, né? Então Deus, ele nos fez para a gente experimentar somente o quê? O bem. Nossa, queria eu, né, voltar no tempo e dar um conselho para Adão e Eva, assim: não faça esse negócio. Por quê? Porque a gente vai sofrer muito. Só que infelizmente não tem essa máquina do tempo. E você entende que o que Deus quer para você é coisa boa, mas tem um inimigo que diz para você: nada, vai curtir a sua vida. Então a mensagem de hoje, ela baseia nessas duas vozes: naquilo que nós devemos fazer e muitas vezes não fazemos, e naquilo que nós não deveríamos fazer, que é o que nós acabamos realizando. Aí, por isso que Salomão, ele dá esse conselho, ele diz assim: lembra-te do teu Criador, do teu Deus, nos dias da tua mocidade, porque quando a gente é jovem, existe muitas coisas, muitos caminhos, muitas portas que nós podemos trilhar por ela, que nós vamos evitar sofrimento. Quem aqui sofre na vida? Você sofre? O meu irmão lá levantou a mão, né? Como é o nome do meu irmão? Gilson. Gilson falou que sofre. Você sabia, Gilson, que todos nós que nascemos nesse mundo, existe depois do pecado, é claro, existe um sofrimento que nós devemos passar? Sabia disso? Só que quando você olha para as pessoas, parece que tem umas que sofrem mais do que as outras, não é verdade? Uma coisa é sofrer, mas uma coisa, cara, parece que o cara nasceu virado, né, para o lado contrário, porque tudo dá errado na vida dele. O que dá de entender, segundo esse conselho de Eclesiastes, é o seguinte: todos nós vamos passar por sofrimento, só que o sofrimento que você enfrenta, ele é medido detalhadamente por Deus. É tão sério isso, que Deus fala assim: eu não vou te dar um sofrimento maior do que você possa suportar. Só que o problema é que, além desse sofrimento, a gente faz escolhas que a gente agrega peso a esses sofrimentos que não era o propósito de Deus na sua vida. O Gilson falou que sofreu, e ele pode ter sofrido por um sofrimento natural, que é viver no mundo de pecado, mas talvez ele pode ter sobrecarregado decisões que não era para ele ter tomado, principalmente quando ele era criança, quando ele era jovem, e essas decisões sobrecarregou na vida da gente. Por exemplo, uma pessoa que fuma a vida toda e tem câncer, ela vai sofrer com aquele câncer. Só que talvez aquele câncer nunca foi o projeto de Deus na vida daquela pessoa. Ela teve o câncer porque ela desrespeitou a Deus e começou a fumar, não ouviu o pai, não ouviu a mãe, e como eu disse, o conselho, quem não ouve conselho, ouve, coitado. E aí adquiriu aquilo ali pelo mau comportamento. Uma pessoa que talvez tenha um problema no fígado, de tanto beber, cirrose, não era o plano de Deus ela ter aquela cirrose, mas os comportamentos errados, não ouviu o conselho, ouve, coitado. Ah, pastor, mas é só na área da saúde? Não. Você vê jovens hoje saindo da igreja,
deixando os caminhos do Senhor, se relacionando com quem não deve se relacionar, apenas porque é bonitinho, apenas porque está na moda, e aí casa com um cara que não presta, o cara não trabalha, já tem um filho logo de cara, não pode mais estudar, fica refém das circunstâncias, e a gente olha e fala assim, tadinha de fulana, tadinha, mas não ouviu conselho, fica ouvindo, coitado. Existe no mundo hoje um povo muito abençoado por Deus. Você sabe que é difícil você encontrar um judeu pobre. Vocês já ouviram falar essa expressão? E é difícil mesmo. Os judeus, se você for no mundo financeiro, lá nos Estados Unidos mesmo, no Vale do Silício, a maioria dos empresários são judeus. E são ricos, riquíssimos, né? E qual é a maior bênção dos judeus? Não é uma bênção sobrenatural que repousa sobre eles e nós não. A maior bênção que existe sobre os judeus são a palavra. E eles têm uma tradição muito forte, e eles respeitam os conselhos de Deus, e seguindo os conselhos de Deus, eles prosperam na vida. Por que muitas vezes nós não prosperamos nas nossas áreas? Porque nós não ouvimos os conselhos do Senhor. Eu digo para vocês, muitas vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas a gente decide escolher aquilo que é errado, e a gente quebra a cara. Amigos, a nossa vida ela é algo muito curta. A nossa existência é breve e passageira, curtíssima. Eu tenho aqui, talvez, quem seria a pessoa mais idosa aqui na igreja? Aqui? Quem tem 60 anos, levanta a mão. 60 anos. Nem parece, irmão. Tu tem 60 anos? Sério? 60? Quem tem 40? Deixa eu ver aqui, 40. Tudo com vergonha. Tu tem 40 já? 40 também? Rapaz, mas tem um pouquinho a mais, né? 43? Legal. 50. 60, cadê o 60 de novo? Deixa eu ver, 60. 70, tem alguém que tem 70? 70. A senhora tem 70 anos? 74 anos, tá. 80, tem alguém de 80? 80 não tem, né? 80? Sério? 78, 80, 90 não, né? 90 não tem, né? Tinha. É? Tá. Meu irmão tem 80. Como é o nome do irmão? Como? O nome do senhor? Sebastião, 80 anos de idade. O senhor tem alguma lembrança ainda de quando o senhor era jovem? Tem não, ó. Nadinha? Quando você não lembra do teu pai, da tua mãe? Bom, aí é sempre a gente... Eu vou te ajudar. Quando você morava com ele, você lembra? Não. Seu pai te batia, sua mãe te batia? Não, é porque meu pai deixou da minha mãe, eu era criança e eu fui criado pela mão dos outros. Entendi. Então ele não lembra por isso, porque foi traumatizante, né? Ó, 60 anos de idade. Eu tenho uma avó que ela tem 90. A minha avó, eu sento com ela, Sebastião, ela lembra de quando ela era jovem, ela queria ir para a escola, só que ela fala que era muito difícil a época que ela vivia, que ela queria estudar, mas não tinha como, né? Ela não teve oportunidades. E engraçado, 90 anos, ela conta de quando ela era jovem, como se fosse ontem. Vocês que levantaram a mão aqui, que tem 60, 50 ou 40, quando eu era criança assim, 16 anos, falava assim, ai, fulano tem 40 anos. Sabe o que eu falava? É velho. Aí hoje está quem com 40 anos? Sou eu que quase, né, 39 ainda, mas vou fazer 40. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é, a nossa vida, ela passa muito rápido. Se você tem que prestar atenção em alguma coisa, preste atenção nesse conselho que nós lemos aqui agora. Diz assim, ó, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Que maus dias são esses? A velhice. Aí quando você ficar velho, você vai falar assim, eu não tenho prazer na vida. Por que não tem prazer? Porque você fez tanta escolha estúpida, que a sua velhice, ela está sendo uma velhice difícil, não tem família, não tem familiares, está doente, por que eu estou sofrendo? Deus não me vê? Não, Deus te vê, e Ele deixou um recado há muito tempo para você. Ele disse assim, lembra-te de mim, quando você ainda é jovem.
Por isso eu tenho aqui muitos jovens, meninos e meninas, e você fala assim: pastor, por que eu tenho que estar na igreja? Por que eu tenho que ser adventista, eu tenho que ler a Bíblia? Não é porque Deus precisa de você, é porque Ele te ama e Ele quer que você faça as melhores escolhas. Deu de entender aí? Então eu vou avançar rapidamente, tá? Para a gente poder entender o que seriam essas escolhas. A nossa vida é muito passageira. Eu estou numa geração aqui que eu me surpreendi, tá? Uma igreja aqui com quase 80, 100 pessoas, e a gente não tem ninguém com 90 anos aqui. Isso me dá a entender algo muito interessante. Você tem uma doença terminal. Todos nós temos. E essa doença, ela vai te matar no máximo com 90 anos. Se a gente seguir o padrão aqui, você não vai passar de 90. E aí, pastor, o que vai ser depois da minha morte? Você sabe o que vai ser? Sabe o que vai ser? Vamos fazer o teste aqui agora. Quantos aqui lembram do nome do avô? Do avô. Do bisavô. Bisa. Do tataravô. Quantos lembram? Olha aí o nosso azar aí, ó. Presta atenção. Isso significa, olha aqui, que o seu tataraneto nem vai lembrar de você. Ah, mas eu morei em Senador Guiomar, eu construí uma casa, eu tenho um carro. Ó, e daí? O teu bisneto de muitos aqui não vai lembrar mais de você. O teu neto, ele vai te conhecer só um pouquinho pelo que o teu pai fala, e se você der sorte de viver ali com o teu neto mais um pouquinho. Senão nem a sua memória, a sua vida toda, ela já era. Aí você me pergunta assim: pastor, e agora eu estou entrando em desespero, porque no seu sermão eu já entendi que eu vou morrer, e que ninguém vai lembrar de mim, e o que eu vou fazer da vida agora? Mas eu não quero. Quem é que quer morrer aqui, sinceramente? Né? Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer para ir para o céu? Ué, então você não quer ir para o céu, né? Paulo, ele diz assim, olha só o que Paulo diz: o morrer para mim é lucro, e o viver, então a gente tem que aprender mais sobre o céu, tá bom? Por quê? Porque as coisas desse mundo, elas são passageiras. Não é legal entender? O que vocês estão fazendo hoje aqui pela manhã não é uma decisão terrena, é uma decisão celestial, é para a eternidade. Olha, essa estátua aqui, alguém sabe que estátua é essa que eu estou mostrando para vocês aqui? Vocês não têm nem ideia, né? Sabe? Vou falar para vocês, querem saber a história dessa estátua? Vou falar e aí eu vou fazer mais uma mensagem e a gente encerra. Essa estátua aqui, ela é uma estátua, olha o que está debaixo das mãos dele aqui, talvez você já adivinhou. Alguém sabe? Essa é uma estátua feita por Michelangelo, ela está na Capela de São Pietro, em Roma, e ela é conhecida como a estátua de Moisés, tá? Michelangelo, quando fez essa estátua, ela é toda em mármore, e olha o trabalho, ele foi tão detalhista, que diz a tradição, que quando ele terminou de fazer essa estátua, mostra até as veias, os vasos sanguíneos, isso em mármore, talhadeira e martelo. Ele teve tão êxito nessa estátua, que quando ele terminou, ele dizem, a tradição, que ele bateu o martelo no joelho dessa estátua e disse assim: fala. Porque só faltava ela falar, de tão perfeita que ela é. Essa estátua é a estátua de Moisés. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte: entendendo isso que eu expliquei para vocês, que a nossa vida é passageira e as pessoas não se lembram da gente, essa estátua, Moisés viveu em torno mais ou menos de 1.500 anos antes de Cristo. Como que uma pessoa é lembrada depois de 2.500 anos que ela morreu, que a história dela passou nesse mundo? Por que as pessoas se lembram de Moisés e não se lembram às vezes do seu tataravô, do seu bisavô? Por que alguns são lembrados e outros esquecidos? E eu, meditando nessa história, eu trouxe essa lição para vocês. Só existe um motivo. Se você quiser
que a sua história permaneça, mais do que a história, a vida permaneça, lembra, o motivo pelo qual isso aconteceu foi porque Moisés, ele teve que fazer uma escolha na vida dele, e nós temos que fazer essas escolhas todos os dias, tá? A vida de Moisés é uma vida interessante. Eu queria ler com vocês um texto bíblico agora muito especial, Hebreus capítulo 11, pega a sua Bíblia, Hebreus, eu não tenho ele no PowerPoint, só tem um pedacinho dele aqui, Hebreus capítulo 11, olha o que Moisés nos é dito sobre Moisés, 11 verso 24, Hebreus 11 verso 24, se você tiver dificuldade, Hebreus está lá no finalzinho, tá? Depois de Atos, Éfeso, Gálatas, aí você vai, avança um pouquinho e você vai encontrar o livro de Hebreus. Acharam? Quem achou, diga amém. Preste atenção, vamos ler juntos, verso 24, acompanhe na verdade, né? Diz assim, ó, pela fé, eu vou ler o 23, para vocês entenderem o contexto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, ele foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era o quê? Formosa, bonita, né? Então, ele nasceu, havia um decreto para as crianças do sexo masculino morrer, só que ele era muito bonitinho, aí a mãe teve dó e pegou Moisés e falou assim, esse eu vou esconder, eu vou criar para mim, né? Eu fico pensando se fosse eu, se minha mãe ia ter coragem de me esconder. Mas ela fala que eu era bonitinho quando eu era criança, né? Tinha uns aqui que ia ser jogado fora na mesma hora, brincadeira, hein? Então, Moisés, ele foi escondido porque ele era bonitinho. Aí diz assim, ó, o texto continua dizendo, né? Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, olha que verso interessante, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Irmãos, esse tipo de fé é o que nós devemos desenvolver em nossos dias. Moisés, ele foi uma criança que ele nasceu num tempo difícil, como nós nascemos em um momento difícil. Só que Moisés, a mãe escondeu, depois você conhece a história, eu não vou me deter muito, ele foi achado pela filha, a filha do faraó, e ele foi criado pela filha do faraó. Só que quando ele foi para o palácio, ele deveria ter uns 12 anos de idade, até 12 anos de idade ele foi criado pela sua mãe biológica. E lá a mãe ensinou para Moisés a fé verdadeira sobre o céu, sobre a eternidade, sobre o Deus verdadeiro. E o Egito era complicado, o Egito era um panteão de deuses. Existia Anubis, existia o deus Ra, existia vários deuses. Só que aquilo ali não entrava mais na mente de Moisés. Moisés, a vida dele foi uma vida de sucesso. Em que sentido? Ele era o jovem mais cobiçado do Egito. Não tinha ninguém em todo o Egito que tinha o status de Moisés. Moisés, ele tinha os melhores cavalos, os melhores professores, as melhores roupas, a melhor casa, ele morava no palácio. Só que a Bíblia, ela deixa uma mensagem muito forte, fala assim, quando ele se tornou homem feito, ou seja, quando ele se tornou adulto, capaz de decidir a própria vida, a Bíblia diz que ele fez uma escolha, e a escolha dele diz assim, ó, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, ou seja, ele escolheu deixar o palácio e viver uma vida difícil aqui na terra. Ele escolheu muitas vezes a perseguição em vez da paz, a escassez em vez da bonância, porque ele tinha algo muito importante em vista. Ele falou assim, os prazeres desse mundo, aí ele usou uma palavra bem interessante, eles são transitórios, passageiros. Eu pergunto, você tem noção de que a sua vida nesse mundo, ela é passageira? Na nossa classe da escola sabatina, nós começamos a conversar e a conversa ficou bem interessante. E aí nós estávamos falando justamente disso, que as promessas de Deus para a nossa vida não se resume às coisas desse mundo, mas se resume na eternidade.
Moisés, ele foi inteligente, ele falou assim, beleza, eu posso me dar bem aqui, mas o que eu vou experimentar depois que o aqui passar, o mundo não pode me oferecer. Se eu escolher os prazeres do mundo, se eu escolher as coisas desse mundo, tudo vai ser passageiro, os anos vão passar, eu vou viver 60, 70, 80, estourando 90 anos, mas vão passar, e aí, o que vai ser de mim? O meu tataraneto não vai me lembrar mais do meu nome, nem que eu existi, o que vai ser de mim? Agora, se você escolher a graça de Deus, o que Moisés escolheu, você pode sofrer aqui, mas a Bíblia fala que Ele vai te dar um nome novo, uma pedrinha, e essa pedrinha, ela vai ser colocada no pilar do altar do Senhor. Ou seja, gerações, pessoas passarão, tudo vai passar, esse mundo vai passar, mas se você escolher a graça de Deus na sua vida, se você lembrar do Senhor nos dias da sua mocidade, Ele fala assim, você vai ter uma lembrança eterna, mais do que uma lembrança eterna, você vai desfrutar de uma vida eterna. Por isso o que eu estou falando para vocês aqui é a diferença entre a morte e a salvação. Escolher a graça de Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida. Agora, hoje então existe um dilema: a graça ou o Egito? A graça ou as coisas desse mundo? A graça ou os prazeres transitórios? E você fala assim, pastor, mas o que é graça? Graça, a definição que nós temos no dicionário, ela diz assim, graça, a palavra grega que dá origem ao termo graça, em português, ela é charis, que também pode significar dom, presente ou favor imerecido. Então Deus, quando Ele dá a graça dEle para nós, a capacidade de você escolhê-lo, viver, sofrer por Ele, irmãos, você não merecia tamanho presente. Você não merecia o dom presente, nós não merecíamos. A nossa natureza era para ser assim, Adão e Eva pecou, era para Adão e Eva ter morrido, e nós sequer teríamos nascido. Uma vez tinha um pastor muito legal, na verdade ele me inspirou assim a vontade de ser pastor, e vocês lembram dele, ele foi pastor do Triângulo e do Bosque, o pastor Cancela. Alguém lembra do pastor Cancela? E uma vez em um sermão dele, pregava muito bem, um homem de Deus, prega ainda. Ele disse assim, que o filho dele chegou para ele e falou assim, reclamando, falou assim, pai, só tem que me dar isso, pai, só tem que me dar aquilo. E ele falou assim, filho, não tenho condições, papai não tem dinheiro. E aí sabe o que o filho falou para ele? Mas pai, eu não pedi para vir para esse mundo, o Senhor me trouxe aqui porque o Senhor quis, agora só tem que me sustentar. Aí ele virou para o filho e falou assim, como é que é? É mesmo, você tem que me dar isso. Já viram criança enjoada, né? Dá aquilo. Ele falou assim, então pega e volta para onde você veio. Volta para onde você veio. Aí o filho, murchou. Porque a gente reclama de tudo. Nós queremos tudo de Deus e não entendemos o que é a graça. O que é a graça? Graça é um presente imerecido. A vida é uma graça. Esse corpo que você tem é uma graça. Cada dia que nós passamos nesse mundo é o quê? A graça de Deus. Só que mesmo assim, às vezes você não quer agradecer, você não quer ser grato, você não quer aceitar. E amigos, eu sei que você é feliz pela vida que Ele te deu. Eu sei que você é feliz. É gostoso. Quem aqui nunca tomou um açaí? É bom, não é um açaí? É bom. Quem aqui nunca riu de estar entre os amigos e ficou feliz? É legal estar com as pessoas, não é bom? Estar com os amigos é legal. Só que eu vou falar para você, você ainda não conhece o que é bom. A gente consegue ser feliz, Deus Ele dá tanta graça que a gente consegue ser feliz no meio do mundo de pecado. É igual se você olhasse para a África, para aquelas pessoas que sofrem e imaginasse assim, nossa pastor, Deus me livre de nascer naquela região, de ser uma criancinha dos pais tão carentes, que uma vez eu vi uma reportagem que a mãe estava cozinhando capim para dar para o seu filho, e ele misturava ali para poder só forrar o estômago. Você queria ter nascido num lugar assim? Você fala assim, claro que não, pastor, mas aquelas crianças que nasceram naquele contexto ainda assim lutam cada dia para poder viver, porque por pior que seja a vida deles, mas ainda assim o fato deles estar vivos para eles é uma graça. E eu digo,
às vezes muito mais agradecidos do que nós, que temos tudo. Temos que valorizar a graça de Deus. Existem versículos na Bíblia que falam sobre a graça. Efésios capítulo 2, verso 8 a 9, diz assim: porque pela graça nós somos salvos por meio da... E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Preste atenção, isso é muito interessante. A obra da salvação, ela envolve 3 passos. Ela envolve a graça, ela envolve a fé, e a consequência dela também são as nossas obras. Pelo que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Só que nós seremos julgados pelas nossas obras. Eu vou repetir de novo para você, talvez você não entendeu. Nós somos salvos pela graça. Você não pode fazer nada para ser salvo. Você só é salvo porque Deus escancarou essa porta através do seu Filho, Jesus Cristo. E quando você conhece o sacrifício de Jesus e ouve falar e aceita, você tem fé. E pela fé você acessa a graça. Mas tem muita gente que está brincando com tudo isso. Está brincando de ser cristão, está brincando de estar na igreja, fala, eu sou de Deus, mas está metendo pau na vida dos outros, eu sou de Deus, mas vive uma vida torta, não valoriza, não se esforça para fazer o que é certo, não se esforça para lembrar de Deus dos dias da tua mocidade. Que fé barata é essa? Que graça miserável é essa? A graça verdadeira é aquela que você se liga a Deus de tal maneira que você vê, não estou falando que você tem que ser perfeito, mas você tem que ver alguma coisa na sua vida responder à graça que Deus deu a você. Porque senão ela se torna uma graça barata. Pastor, por que você é dizimista? Eu sou dizimista porque um dia Deus teve graça comigo e porque Ele me salvou. Hoje eu sou dizimista em gratidão ao que Ele fez. Pastor, por que você não está na festa, adulterando, usando droga, fazendo piseira? Porque eu sou grato a Deus e eu estou valorizando o que um dia Ele fez por mim. E Ele me deu normas para viver de acordo à vontade dEle. Isso é uma graça valiosa. Mas se você acha que é salvo pela graça e está vivendo do mesmo jeito que você vivia antes, nada muda na sua vida. Hoje nós temos os nossos irmãos aqui, eles vão ser batizados. O que significa o batizado? Significa morrer para os prazeres transitórios do pecado e renascer para uma novidade em Cristo Jesus. Eu não conheço a vida dos meus irmãos, vou falar da minha. Tinha coisa que eu fazia antes, que eu falei, Senhor, agora eu tenho que deixar de fazer. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas preste atenção, você vai ser julgado pelas suas obras. Preste atenção nas suas obras. O que as suas obras diz do teu relacionamento com Deus? Preste atenção nelas, porque são elas que falam. Quando nós falamos de graça, mais uma vez, nós vimos que a salvação ela vem pela graça, e aí eu tenho um texto na Bíblia que eu acho bem interessante, que é justamente o texto que fala do dilúvio, Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9, declara um momento ímpar na história. Deus ele estava para destruir o mundo com o dilúvio. Ele olhou e ele se decepcionou com o ser humano de tal maneira que ele fala assim, olha a expressão que ele usa, ele fala assim, eu me arrependi de ter criado o ser humano. Você já pensou? É muito forte, ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Claro, Deus ele não se arrepende, isso é uma expressão humana atribuído àquele momento a Deus, que com palavras humanas ele descreve esse sentimento, eu me arrependi de ter criado o homem. Só que aí ele olha para a terra de novo, e lá na terra ele fala assim, porém, olha o que a Bíblia diz assim, Noé porém achou, vamos ler, Noé porém achou graças aos olhos do Senhor. Por que ele achou graça? Simples, Noé, ele estava fazendo coisas diferentes do que o mundo fazia. Todo mundo antediluviano ia por um caminho, Noé ia para o outro. O que é graça, pastor? Graça está intimamente relacionado com as obras. As obras de Noé eram diferentes das obras dos outros seres humanos. Por exemplo, se ele tivesse pedido qualquer um outro para fazer a arca de Noé, que Noé fez, ela não ia flutuar um dia. Porque os outros iriam fazer as coisas de qualquer jeito.
não ia dar atenção milimetricamente calculada às instruções do Senhor, mas Deus, olhando para a terra, ele viu uma pessoa que falou assim: ele ainda é obediente, ele faz as coisas diferentes. Por isso a Bíblia fala que Deus achou graça. Deus não escolheu Noé de forma arbitrária, olhando para o mundo e falou assim: você vai ser salvo. Não, ele viu atitudes de um homem diferente. E eu digo para vocês, irmãos, segundo as suas atitudes, será que Deus te escolheria? Como que está sendo as suas obras hoje? O que as suas obras estão falando de você? Será que Deus iria te escolher para construir uma arca, para ter uma obra maravilhosa? Ou as suas obras falam justamente ao contrário, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ninguém é perfeito, irmãos, mas se você está ouvindo funk, se você está ouvindo forró, em vez de estar ouvindo hinos, aquilo diz sobre você. Ninguém é perfeito, mas se você está se divertindo com coisas mundanas, é festas, pastor, é ambientes onde Deus não está presente, aquilo está revelando alguma coisa sobre você. O que as suas obras estão revelando? E eu termino com vocês apenas nesse conceito bem interessante, né? Egito. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, os versos que nós lemos, que Moisés, ele escolheu sofrer com o povo de Deus a ser chamado filho da filha de Faraó. Mas olha para nossas igrejas, irmãos, pelo amor de Deus, aonde estão os nossos jovens? Aonde essa igreja deveria ter outra igreja para caber os jovens que cercam a nossa vida. Vocês têm sobrinho, vocês têm netos, vocês têm filhos, e cadê esses jovens? Em vez deles escolherem fazer parte do povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios, eles estão escolhendo deixar Deus de lado e usufruir os prazeres transitórios. Cadê esses jovens que nesse sábado não estão aqui na igreja? Cadê essas pessoas que talvez estão trabalhando, cuidando da sua vida e não estão aqui adorando a Deus? Pastor, o que eles estão fazendo? Usufruindo dos prazeres transitórios. Sabe o que mais me dói no coração? É que Jesus vai voltar. Tudo que eles tanto lutaram, não vão levar nada, nada. Por isso que quando Jesus voltar, o lamento vai ser indescritível. Muitos vão bater no peito, vão se jogar nos buracos e falar assim: caia pedra sobre mim, árvore, me escondam, porque eu tinha oportunidade e não aproveitei. Não fiz como deveria ter feito. Cadê? Eles estão aí perdidos pelos prazeres do Egito. Olha o que Jesus diz sobre a religião falsa, né? Um falso conceito de religião. Ele diz, eu acho que eu passei outra. Olha aqui, ó, Mateus 15, 8, 9, ele diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de quê? De regras ensinadas por homens. Irmãos, pergunto, se tu hoje, chegar o seu dia, o seu fim, hoje, agora, como que você está diante de Deus? O seu coração está no Egito ou está na graça de Deus? Pastor, escolha difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Você sabia que existe um texto na Bíblia que eles chamam Galeria da Fé? Sabe que texto é? Galeria dos Heróis da Fé. Sabe onde está esse texto? Hebreus capítulo 11. É engraçado esse texto, olha que interessante. Aqui realmente agora eu finalizo com ele. Hebreus capítulo 11, verso 1. Pega aí a sua Bíblia. Vamos ler só alguns versículos aqui. Lembra, o título que está é natureza da fé. Diz assim, ó, 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicções de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não
aparece. Agora preste atenção, fé. O que é fé, pastor? Verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que o Caim. Então, verso 4 fala de Abel. O que Abel fez? Ofereceu um sacrifício melhor do que o seu irmão Caim. Aí você vem aqui no verso 5, diz assim, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, Abel ofereceu sacrifício, Enoque teve um bom testemunho, viveu na presença de Deus. Olha o que diz o verso 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele também existe, que se tornou galardoador dos seus que os buscam. Verso 7, pela fé, Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação sua e de sua família. Pastor, o que isso significa? Simples. Na verdade, a gente está lendo um texto que fala sobre galerias de fé, mas a gente está lendo de obras. Pela fé, você vê, Abel oferece o sacrifício, Enoque anda com Deus, e Noé, ele constrói uma arca. A questão é simples, amigos, existe alguma área na sua vida que Deus ele quer falar o teu nome diante do Pai, e Ele vai falar assim, por exemplo, é o nome da minha irmã? Raimunda. Jesus vai levantar e vai falar assim, pela fé, a Raimunda, quando ouviu o Evangelho, ela teve coragem de dar testemunho de mim diante de todas as pessoas. Testemunho da Raimunda. Meu irmão é o? Edilson, o senhor tinha um comportamento assim esquisito antes de ser batizado? Bebia, fumava, alguma coisa? Muito tempos atrás. Lá no céu ele vai falar assim, pela fé o Edilson, quando conheceu o Evangelho, ele deixou de fumar. Ou seja, eu te pergunto, o que a fé, o que a graça transformou na sua vida? Que Deus vai falar assim, pela fé, isso aconteceu na vida da Raimunda, da Maria, do João, do Sebastião. Tem alguma área que Deus vai contemplar na sua vida? Tu já parou para pensar nisso? Tem alguma área que Deus vai contemplar você na sua vida? Ele quer. Não tem nenhum salvo que vai chegar no céu e Deus não vai ter um motivo de elogio para você, pelas escolhas que você fez aqui na terra. A galeria da fé foi encerrada, mas a galeria dos salvos ainda está aberta. Por isso eu termino dizendo para vocês o seguinte, irmãos, nós vamos ter que fazer uma escolha. Eu não sei o que você vai querer. Moisés nos ensina uma lição, a vida de Moisés nos ensina uma lição. Se eles lembraram de Moisés 2.500 anos depois que ele morreu, é porque ele fez a escolha certa. Ele decidiu a graça em vez do Egito, e nós vamos ter que fazer a mesma escolha. Está aí diante de nós, Eclesiastes 12:13, fala o resumo da nossa vida, de tudo que se tem ouvido, o fim é, tema a Deus e guarda os seus, porque esse é o de todos os homens. Só que eu chego em igreja e falo assim, você conhece os 10 mandamentos? A pessoa fala, não sei, não conheço os mandamentos do Senhor. A gente sabe de tudo, você sabe quem é o presidente dos Estados Unidos, você sabe da guerra, você sabe da palpite de tudo, mas você não conhece os mandamentos de Deus, não sabe me falar a ordem. Se você não conhece os mandamentos de Deus, como é que você vai obedecer os mandamentos de Deus? Eu não sei, pastor, eu não sei qual é o primeiro mandamento, não ter outro Deus diante de mim, eu não sei que não devo fazer mais escultura, eu não sei que eu não devo falar o nome dele em vão, por isso que é irreverência na igreja e as coisas acontecem, porque eu não conheço, eu não sei como é guardar o sábado, eu não sei honrar meu pai e minha mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar. Se você não conhece a lei, se você não dedica se conhecendo a lei, como é que você vai escolher a coisa certa? Não tem como. E hoje você tem que fazer essa escolha. Ou leva a vida cristã a sério, ou você fica no Egito, que é melhor. Eu sempre digo, eu sei que é duro. Eu falo assim, gente, tem gente na igreja que vai decepcionar tanto, porque está com um pé na igreja e está com outro pé lá fora. Está na igreja, mas não incorpora a missão, não tem a visão, porque eu sou adventista, porque eu venho ao sábado, tem que dar um estudo bíblico. Se está na igreja, esteja para valer, não fica de qualquer maneira, conversinha mole, transgredindo a lei do Senhor, o sábado, os seus mandamentos, achando, não pastor, mas eu me conheço, eu me domino. Você vai quebrar a cara, porque Jesus vai voltar, você não aproveitou nem a igreja e nem o mundo. Então escolha
Qual escolha eu faço, pastor? Primeira. Irmão, escolhe o mundão. Vai fazer sexo de qualquer jeito, usar droga, beber, vai para farra, vai, mas vai e se afunda. Vai, faz tudo que você tem vontade de fazer, tá? Vai aqui. Eu não aconselho, e nem Deus. Ele fala assim, lembra do teu Criador no dia da tua... Você vai quebrar a cara aqui, eu estou falando. E ele te avisa, 2 caminhos ele põe, a vida e a morte. Ele fala assim, escolha, pois, a... Agora aqui, preste atenção aqui. Irmãos, se você escolheu a vida, leva a sério. Não fica com essa conversinha mole de que, sou salvo pela graça, no final vai dar tudo certo. Você é salvo pela graça, mas essa graça tem que transformar a sua vida, de verdade. Você tem que fazer parte de um meio evangelístico da igreja, falar de Jesus para alguém, você tem que trabalhar na obra, porque senão você não está na graça, e você está sendo o quê? Um iludido, e no final vai dar tudo errado para você. Dona Raimunda, cadê o meu amigo? Será que ele desistiu? Não, né? Dor de cabeça? Ele pode vir? Pode? Vou precisar deles aqui, fazer a profissão de fé. É fácil? Não. Mas essa é a diferença entre as coisas que passam e as coisas que permanecem. Por isso, lembra, eu sou salvo pela graça, mediante, mas eu serei julgado pelas minhas obras. Que Deus ele abençoe vocês. Dona Raimunda, né? A senhora pode vir aqui à frente, dona Raimunda? Que eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para a senhora nesse momento. Subir aqui. Eu queria convidar aqui, teve uma família, né, que te discipulou, deu estudo bíblico, te acompanhou, né? É o Zedequias e a esposa? É? Pode vir aqui à frente, os dois? Eu queria que vocês viessem aqui nesse momento, o casal. Zedequias e a esposa, vamos vir aqui à frente. A irmã Fátima? Cadê a irmã Fátima? Cadê? Vem aqui, irmã. Isso. Eu peço para vocês subirem, porque nada aconteceu por acaso. Então, para ela estar aqui hoje, eu tenho certeza que vocês tiveram que dedicar tempo. Na verdade, nós estamos aí ajudando a encaminhar. Nós somos da igreja ali de Nair Leite. E aí ficamos sabendo através da irmã aqui que tinha discipulado. Eu falei, mas então é batismo, né? E vamos chamar aqui a irmã Robélia. A irmã Robélia, dupla missionária com a irmã Fátima, elas que fizeram a discipulação, tá certo? Perfeito. Vamos dar uma salva de palmas à irmã Robélia, como é o nome da irmã? Fátima, irmã Fátima, pode subir aqui. Irmãos, na verdade, lá no céu é isso aqui que a gente vai ver. A Bíblia fala que a gente vai ter coroas, né? Vão ter estrelas na nossa coroa, e eu estou muito feliz pelo trabalho que vocês fizeram. Então vocês estão levando a vida espiritual a sério, e isso é importante. Vocês estão dando estudo bíblico, vocês estão visitando, e eu digo, nada nós vamos levar desse mundo quando a gente morrer, mas uma coisa a gente vai levar: o nosso caráter e os frutos que vocês deram. Que Deus seja louvado. Aqui ao lado eu tenho o Raimundo, né? Não, Francisco. Você me perdoa, seu Francisco, tá bom? Quem esteve acompanhando o seu Francisco aqui no processo? O senhor? É? E o Maicon? Maicon é o que está lá em cima? O Maicon. Vem cá, Maicon, na frente. Pode vir. Parabéns, tá? Parabéns. Agora eu vou ver se ele ensinou bem a vocês. Eu sei que o senhor está com uma dor de cabeça, mas eu tenho que fazer umas perguntas e vocês têm que tirar 10. Tá? Se não tirar 10, não tem. Tá bom? Posso perguntar? Porque eu tenho que ver se o professor foi bom. Porque se não foi bom, a gente já manda embora. Pode? Rapaz, você está botando fé. Pertinho? Pode ser. Tá, depois na foto a gente tira. Pergunta agora para vocês, hein? Tá bom, vai desce lá, Zedequias. Tá. Rapaz, você está animado, hein? Então tá bom, então. Vamos lá. Quantos versículos nós temos na Bíblia? É brincadeira, essa pergunta não, tá? Fica tranquilo, né? Vamos lá. Vocês aceitam
a Bíblia. Fala assim, pastor, é para começar, mas não é tão sério, né? Vocês aceitam a Bíblia como sendo a palavra de Deus para a vida de vocês? Sim? E a igreja diz? Amém. Vocês acreditam no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Amém? Olha, essa pergunta é muito importante. Vocês aceitam a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador pessoal da vida de vocês? Aceito. Amém? Agora, conversando, ficar sério na prática. Se vocês aceitaram a Jesus, vocês reconhecem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e decidem cuidar desse corpo, se abstendo de coisas que fazem mal, como alimentos impróprios, bebidas alcoólicas, droga e qualquer substância que prejudique o corpo de vocês. Vocês desejam tirar isso da vida de vocês? Amém. Nunca usou. Tá bem, tira, né? Tá bom, isso aí, gostei de ver. Próxima pergunta. Vocês são testemunhas vivas da decisão que vocês estão tomando. É o desejo de vocês representar a Cristo a outras pessoas através do vestuário, da maneira como vocês agem. Então o senhor, por exemplo, não vai fazer tatuagem no corpo, não vai pôr brinco nem pince, né? Você concorda com isso? Concordo. Não vai usar essas coisas. Não. Deus o livre, né? E a senhora também promete? Promete? Prometo. Amém? Amém? Gente, isso é difícil demais, tá? Vocês estão vendo hoje na rua aí como é que estão os seres humanos, né? Cada vez pior, mas vocês são diferentes. Pastor, por que eu não posso usar esse negócio? É porque você não é mais todo mundo. Agora você é diferente, tá bom? Sim. Mas pergunta facinha, senão... Não pode pegar essa mulher solteira também não. Ele está perguntando se pode pegar as mulheres solteiras. Não. Só pode namorar e casar com elas, tá? Não pode não. Só está disposto a não ficar? Estou disposto. Pronto, é isso aí. Gostei, é isso aí. A gente tem aqui para aprender, né? Você tem quantos anos? Pai, Deus seja louvado. Vamos lá. Vocês estão dispostos a serem obedientes aos 10 mandamentos que Deus tem para a vida de vocês? Então, inclusive é o 4º mandamento que fala sobre o santo sábado do Senhor. É o desejo de vocês serem fiéis a Ele? É? E a igreja diz? Amém. Vocês veem que eu não passo pano, eu pergunto mesmo. Agora aqui, é o desejo de vocês serem fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, conforme a Bíblia orienta? Amém? Amém? Finalizando, vocês tiraram já 8, estão pertinho de passar. É o desejo de vocês fazerem parte dessa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela funciona de maneira local, mas também ela é mundial, e vocês desejam usar os dons e talentos que Deus deu a vocês para pregar esse evangelho a outras pessoas? É o desejo de vocês? Seu também? Tá? Aí tipo assim, pastor, o que eu faço com as mulheres solteiras? Só pode dar estudo bíblico para elas, falar de Jesus, entendeu? Isso aí pode, tá bom? Sim. Vai deixar tudo agora. Isso, tá? Finalizando, última pergunta. É o desejo de vocês serem batizados por imersão para morrer para esse mundo de pecado, de coisas erradas, e renascer como novas criaturas diante de Deus, fazendo o que é certo? É o desejo de vocês? É o desejo do Senhor? O senhor tem quantos anos? 60. Cada ano longe de Deus é 1 minuto debaixo d'água. Não é? Estou brincando, é brincadeira, tá? Deus a graça dele é maravilhosa. Agora eu vou ver com a igreja se eles aceitam recebê-los como os novos membros dessa igreja, tá bom? Agora a pergunta é para eles, tá? Querida igreja, vocês aceitam a receber a irmã Raimunda? Raimunda, né? E o irmão Francisco, isso, eu ia falar Francisco, como os novos membros dessa igreja, e prometem, preste atenção, serem pacientes, amá-los, ensiná-los, continuando nessa caminhada, para que em breve, quando Jesus voltar, eles também estejam preparados para receber Jesus. Se é o desejo, levanta a mão direita. Amém.
Olha que legal. Então é o seguinte, vocês podem escolher qualquer uma dessas mãos que levantaram para almoçar, tomar café, comer um açaí, porque eles vão cuidar de vocês, tá bom? Agora vocês vão vir aqui desse lado para mim, pode vir por aqui, irmã, e o irmão Francisco. Vocês vão estar, cuidado desse negócio que eu já tropecei umas 2 vezes aqui hoje. Vem, irmã, aqui, ó. Isso. Pode vir aqui do meu lado. Vocês também podem chegar aqui, vocês vão receber um presente agora. Pastor Raissan vai estar entregando para vocês o certificado de batismo, que nós vamos estar realizando logo a mais, e um kit, onde você vai ter uma Bíblia só de vocês, vai ter também, quer falar, pastor, um pouquinho do que vai ter? Eu tô com o microfone aqui, Ah, tá. tô fazendo um teste para você quando for batizar aqui. Amigos, é um privilégio esse momento da entrega dos certificados, e o Maico já está aqui como ancião da igreja da Central. E eu quero chamar também um representante da igreja do Nayari Leite também, por favor. Maico, me ajuda aqui, por favor. Você entregaria o certificado para o Francisco, e eu preciso que alguém entregue também para a irmã Raimunda. E eu, como pastor, eu quero entregar o kit espiritual. Aqui, irmã Raimunda, é o seu kit espiritual. Aí tem umas revistas, tem a sua Bíblia. E meu amigo Francisco, isso aqui é a sua Bíblia, tá? Obrigado. Leia, tá bom? Leia sem moderação. Esse kit é para vocês. Pode passar. Pastor Raissan, fica aqui ao lado, a gente vai tirar uma foto com eles agora. Mike, isso. Isso. Segura assim. Abaixa um pouquinho para cá. Vem mais um Segura. pouquinho. Isso. Vem a senhora também. Aqui. Pronto, agora a gente vai tirar aqui. Tira a foto, Raíssa, pra gente. Isso. Agora aqui do João. Pronto, nós vamos ter agora uma mensagem musical. Enquanto eles cantam aqui, nós vamos estar nos preparando para poder realizar o batismo. Que Deus abençoe a decisão de vocês, hein? Muito cuidado ao descer aqui. Oi. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir,
que eu segui não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Amém. Muito bem, nesse momento estou aqui com a dona Raimunda. Vocês não vê, mas a gente vê algumas lágrimas aqui escorrendo. Calma aí, dona Raimunda, aguenta aí. Deixa que eu te ajudo, tá? Tá feliz? Tô mesmo. Dona Raimunda, a senhora escolheu a graça de Jesus. Por isso, a senhora sai de uma vida passageira para uma vida eterna, tá? Coloca essa mão aqui, espera um pouquinho. Dona Raimunda, porque a senhora escolheu a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque a senhora o aceitou participar dessa graça maravilhosa, porque a senhora se arrependeu dos seus pecados e tomou a decisão de ser batizada, eu cumprindo a ordem do Mestre, nessa manhã, eu o batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizem? Amém. Agora sim. Vamos dar uma salva de palmas. Tá feliz? Amém. Vamos tirar uma foto aqui agora? Aqui. Deus te abençoe, tá, dona Raimunda? Cadê as irmãs que deram estudo bíblico com a dona Raimunda? Vem aqui que é hora de vocês tirarem a foto do lado dela aqui, tá? Esse é um momento muito especial. Podem cumprimentá-la. Seja bem-vinda à família adventista. Aqui, ó. Dá um abraço na irmã. Pode molhar ela, tá? Isso. Amém. É parente, é? Sua mãe? Legal. Fica aqui, ó, do lado dela para tirar uma foto com ela. Vem aqui, do lado dela. Pronto. Tira aí, João, tira essa foto aí. Isso, fica do ladinho dela, abraça ela aí. Agora para lá, ó, olha lá. Parabéns, dona Raimunda. Que Deus te abençoe, tá? Amém. É irmã? Vem cá então, irmã. Não fica aí não. Vai lá. Pronto, fica aí juntinha.
A senhora é adventista já também? É? E o menino também? Só faltava a senhora, agora não falta mais ninguém. Falta outro? Vamos trabalhar por ele então, tá? Que Deus abençoe. Podem subir, Dona Maria, vem cá. Vou pedir um diácono para poder ajudá-la a descer aqui. Diácono, Moniz. Bem devagarzinho, tá? Tá tão enxergado, irmão. É. Bem devagar, não precisa ter pressa não. Tiver um homem aqui para ajudar. Vai bem devagar. Francisco. É? Exato. Você vai vir para frente. Irmãos, a gente vai terminar com o batismo do seu Francisco. E antes de batizá-lo, eu queria só fazer uma pergunta aqui. Eu tenho alguém na igreja que ainda também não é batizado? Tem? 1, 2, 3, tá. Olha, talvez você pergunta, pastor, quando é que a gente faz a escolha da graça? Eu sei que você acha a graça bonito, mas, seu Francisco, você só escolhe a graça quando você decide entregar a sua vida a Jesus, tá? E eu sei que o senhor me falou, pastor, o mundo está cheio de coisas que a gente gosta, né? E eu não estou falando que são ruins agora, mas o que eu disse é que elas são passageiras. E a sua escolha agora são para as coisas eternas, tá bom? Querido Francisco, porque você escolheu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, nessa manhã, para perdão de todos os seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, cumprindo a ordem do Mestre, nesse momento eu o batizo e faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem, coloca a mão no nariz, dobra o joelho, amém? Amém. Vou dar um abraço aqui, não posso ver. Deus te abençoe, tá? Vamos tirar uma foto ali agora. Ali. Vem aqui na frente. Vai lá. Queridos irmãos, nós vamos encerrar agora daqui de dentro do tanque. Eu queria convidá-los a ficar em pé nesse momento. Nós vamos fazer a oração final. Seu Francisco, ele representa aqui os Moisés modernos, juntamente com a Dona Raimunda. São aqueles que são capazes de escolher a graça em vez dos prazeres transitórios do pecado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua nova vida e que também Ele venha abençoar as nossas decisões, para que nós possamos levar a sério uma escolha que nós fizemos e que realmente o nosso nome venha a ser lembrado eternamente e não passageiro. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor eterno Deus, obrigado por tudo que nós vivemos nessa manhã de sábado. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça é maravilhosa sobre nossas vidas. O Senhor deu o Seu Filho amado, unigênito, para que morresse, para pagar o preço dos nossos pecados, para que através do Seu sacrifício nós possamos viver uma novidade de vida. Hoje a irmã Raimunda e o Seu Francisco experimentaram essa graça e decidiram mudar as suas vidas, porque eles entendem que nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas as nossas obras, por elas seremos julgados, Pai. Que nós possamos demonstrar frutos, obras de quem é salvo, de quem um dia tomou essa decisão
Que possamos levar a sério a nossa vida e a nossa decisão espiritual, Pai. Que possamos ser luz nesse mundo, ser sal e fazer aqui a diferença. Por isso, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito mais uma vez. Que venhamos voltar para os nossos lares com a sensação de que nós temos uma missão para cumprir enquanto estivermos vivos, mas no dia que a nossa vida cessar, nós saberemos que ela foi entregue em Tuas mãos, Pai. Tudo isso nós pedimos, agradecemos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.